Capítulo 7. Onde Deus está quando estamos morrendo? Há coisas que acontecem conosco sem pedirmos. A nossa vida está tranquila e, de repente, alguém chega com algum problema e drasticamente o que era calmaria se transforma numa tempestade. Isso já aconteceu na sua vida, com certeza, e aconteceu comigo também. Há alguns anos atrás, eu estava em casa quando chegaram 3 meninas juntamente com a sua mãe, desesperadas me pedindo ajuda. O pai dessas meninas queria matá-las e, naquele momento de aflição, eu achei melhor deixá-las em minha casa, seguras, enquanto tentávamos achar uma solução. Eram pessoas que eu conhecia. Então, no dia seguinte, eu fui me encontrar com ele, e de todas as vezes que ele brigava com a família, esta tinha passado de todos os limites do bom senso. Ele queria usar de violência com a esposa e filhas. Falei com ele e expliquei que em nenhuma situação era aceitável um comportamento violento. Ele poderia ser preso se houvesse denúncia, e pelo fato de estarmos em Portugal, ele seria deportado, cumpriria pena de prisão e não seria mais aceito no país. Após muita conversa para tentar acalmá-lo, ele me disse que poderia até ir preso, mas que não ia deixar barato. Levantou-se em direção à cozinha e eu senti dentro de mim uma voz que dizia para eu sair rápido dali, e assim fiz. Ao chegar ao portão da casa, olho para trás e vejo o sujeito vindo em minha direção com 2 facas na mão, para ir ao encontro de sua família em minha casa. Obviamente o confrontei e disse que não ia deixar passar com aquelas facas. Ele me disse que, se eu não o deixasse passar, mataria a mim também. Ali iniciamos uma luta corporal. Eu tentava tirar as facas das mãos dele, evitando que ele fizesse algo pior com a sua família. E naquele momento, com muito esforço, consegui tomar uma das facas, mas a outra não. Num segundo, eu estava com tudo controlado. No outro, ele me esfaqueou pelas costas e a faca entrou até o cabo. A lâmina entrou na direção do braço direito e furou o pulmão. Senti o ar entrar pelo buraco nas costas, e se o golpe tivesse sido 1 centímetro ao lado, atingiria o meu coração. E hoje, com certeza, não estaria aqui para escrever a minha história. Naquele momento, a minha esposa veio correndo, tentou impedir que aquele homem me machucasse. O meu filho de 6 anos estava com ela e presenciou tudo. Ele gritava: "Não faz isso com papai, por favor, não faz isso com papai." A minha esposa estava desesperada. Ela não sabia o que fazer e, no meio daquela confusão, pedi para ela pegar a chave do carro e, enquanto esperava que ela chegasse, o homem fugiu. Entrei no meu carro, o meu amigo Carlos entrou comigo e eu saí dirigindo desesperado para o hospital mais próximo, passando sinais vermelhos, buzinando e dando sinal de luzes. Quanto mais esforço eu fazia, mais sangue saía e mais o meu pulmão se enchia de sangue. O meu amigo tentava me acalmar. Eu estava muito agitado, sentindo gosto de sangue na minha garganta, que foi subindo até começar a escorrer pela boca. A minha visão já estava escurecendo e a respiração era bem fraca, porque o pulmão já estava cheio de sangue. Parei em frente ao hospital, ainda consegui sair andando do carro e me encostar no vigilante, mas depois caí. Tenho alguns flashes de ser deitado numa maca e de rasgarem a minha roupa. Os médicos coseram a ferida nas minhas costas e fizeram um furo na minha lateral, entre as costelas superiores, para drenar o sangue. Fui chamado para resolver uma situação e acabo nesta condição, em cima de uma maca de hospital, entre a vida e a morte.
O tempo corre e não espera. Mais de uma semana passou e as dores continuavam bem fortes. Não podia me mexer nem de noite para dormir, porque as dores eram imensas, tanto nas costas como no dreno. Eu me lembro que liguei para um amigo para ele fazer uma oração por mim, pois eu não estava suportando tantas dores. As dores foram passando e alegrava-me que a minha esposa, os meus filhos e os meus amigos estavam me dando toda a força para sair daquela situação. A melhor coisa na vida é quando temos amigos. Ao fim de quase 8 dias no hospital, já era hora de tirar o dreno. Só que tinha um detalhe: a carne tinha começado a cicatrizar em volta do tubo que fazia a drenagem. Veio um médico e com ele 10 estagiários, pois ele iria explicar aos alunos como remover o dreno. Eu estava num hospital que também é faculdade de medicina, ou seja, eu era uma cobaia. Perguntei ao doutor se iria doer a remoção do dreno e ele respondeu: Não, doeu para colocar? Não, não doeu. Então, não vai doer para sair. Mas a verdade é que para entrar eu tive anestesia. E para tirar, não me deram qualquer anestesia. A carne estava agarrada ao dreno e, ao puxar, as dores foram alucinantes. O suor escorria pela testa, os músculos estavam tensos, os dedos dos pés encolheram e os dentes cravaram uns nos outros. A dor era terrível, como se estivessem puxando o meu pulmão para fora. O médico puxou bem devagar para que todos os alunos entendessem e, enquanto ele puxava, eu escutei uma voz me perguntando dentro de mim: Você ainda perdoa aquele homem que te esfaqueou? Essa pergunta me foi colocada pois, quando eu entrei no hospital, a primeira coisa que eu disse foi: Deus, eu perdoo aquele homem, e se o Senhor permitir que eu viva para cuidar dos meus filhos e da minha esposa, eu prometo que nunca mais trabalharei para o homem e dedicarei toda a minha vida ao Senhor e ao seu reino. A pergunta que você poderá fazer é: e Deus? Onde ele está? Não poderia ele ter evitado esta situação? Eu sei que essa pergunta nos afronta todas as vezes que alguma coisa de errado acontece, porque nós não cremos que Deus está presente em momentos maus da nossa vida. Parece que Deus só está presente nos melhores momentos, mas na verdade Ele está nos dois. O problema é que a maioria das pessoas só se lembra dele nos momentos difíceis. Eu tive a certeza que Deus estava lá e me livrou da morte. A faca passou bem perto de uma das artérias principais e, se atingisse, seria fatal. Mas ele não deixou que isso acontecesse. Porém, era necessário eu perdoar para que eu pudesse viver. O que mata muita gente, por vezes, não é a situação em si, mas sim a falta de perdão. O ódio, o rancor, a sede de vingança e o nosso corpo é tomado por um desejo de viver para ver o mal acontecer a quem nos ofendeu, e isso acaba por nos matar. A vingança nos dá uma alegria momentânea, mas o perdão garante alegria por toda a vida. E ainda nos leva à vida eterna. Aquela faca doeu muito no meu corpo, mas a verdade é que doeu muito mais a facada na alma, a traição. O homem que eu ajudei a vir para Portugal, a preparar a casa, emprego, condições para sua família, me retribuiu com uma facada nas costas. Talvez a sua situação atual seja parecida com a minha. Traição, engano, ingratidão. E a sua pergunta seja a mesma: onde está Deus? Ele está bem pertinho de você. E nos momentos difíceis, Ele jamais o abandonará. Ele vê você em todo o tempo e
todo momento. A Bíblia nos fala de uma mulher que foi arrastada pela multidão para o meio da praça por ter cometido adultério e a levaram a Jesus. O título dessa passagem é A Mulher Adúltera. Ela foi apanhada em adultério e trazida para a praça para ser julgada e apedrejada. Talvez arrastada pelos cabelos. E enquanto ela passava aquela vergonha, aquela dor, creio que também perguntou: onde está Deus? Quando a apresentaram aos pés de Jesus, os homens afirmaram que, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. Jesus respondeu-lhes dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra diz-nos que, do mais velho até o mais novo, um por um, largaram as pedras e saíram dali, ficando apenas a mulher jogada no chão. Jesus se endireitou e lhe perguntou: ninguém te condenou? Ao que ela respondeu: não. Jesus disse: não temas, eu também não. Vai e não peques mais. Naquela hora de agonia, ela tinha a certeza que ia morrer. Segundo a lei, era óbvio que a morte a esperava. Mas enquanto os homens achavam que a arrastavam para a morte, ela se aproximava mais de Jesus, do seu perdão e de sua graça. Quantos chutes e tapas ela deve ter levado? Talvez até o homem com quem ela adulterou estava lá para a acusar. Mas quando ela chegou a Jesus, foi perdoada e teve que perdoar todos os seus acusadores, pois ela continuou a morar naquela mesma cidade e ver todas aquelas pessoas que a tinham tentado matar. Jesus nos ensina que Ele nos perdoa e que devemos continuar a perdoar todos que nos ofendem. Na oração do Pai Nosso, existem palavras muito fortes. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofendeu. E só é possível sermos felizes se perdoarmos. Viver em paz só é possível se nós perdoarmos. Para que possamos dormir tranquilamente, é preciso liberar perdão. Não é possível ter saúde se não perdoar. E foi o que eu fiz naquele dia. Além de perdoar aquele homem que me esfaqueou, fiz outra coisa que muitos não entenderam. Paguei a passagem dele de volta para o Brasil, para ele não ser preso. E você pode até perguntar: por que você fez isso, Adeildo? O Espírito Santo me disse que se ele fosse preso, quando ele saísse da cadeia, não teria ninguém para proteger a família. Mas se ele fosse embora, não as incomodaria mais. E assim aconteceu. Hoje a família vive em uma vida feliz, aqui em Portugal. Por causa do perdão que foi liberado, a vida dessa família foi restaurada. Talvez, se eu tivesse deixado a ira tomar conta de mim e levado o caso à justiça para ele ir para a prisão, teríamos sofrido, eu, a minha família, a família dele, e quem sabe talvez não estivesse mais ninguém vivo, ou talvez a família dele até hoje viveria oprimida, pois o sofrimento já durava 19 anos. O perdão fez com que tudo se fizesse novo. Eu não sei se você está preso, há quanto tempo está lutando para ser livre, mas aqui está uma sugestão. Libere perdão e seja livre. Lembre-se, você bebe o ódio e o veneno na esperança que os outros morram. Em Lucas está escrito: mas a vós, que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir,
E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Lucas 6, 27, 37. Este é um daqueles textos que não precisa ser explicado. Ele por si próprio se explica. Se seguirmos o que está escrito aqui, o mundo será totalmente diferente. Vou te dar um conselho: mude o mundo, mudando primeiro você. Ou seja, ame e seja amado, abrace e seja abraçado, perdoe e seja perdoado. Faça para que façam com você.